A gente tem que ter atenção perto de quem a gente sangra. Tubarão adora sangue. E isso é uma coisa que denuncia no corpo, denuncia no olhar, um sorriso um tanto quanto Mona Lisa, né? Um sorriso que não é sorriso. Observe o olhar. O falso amigo, ele sente inveja de você. Olha, pode parecer exagero, mas quem anda com gente errada começa a carregar um peso que nem é seu. Energia pesada, sabotagem disfarçada, desânimo que não explica e muito mais. Por isso hoje vamos falar de pessoas que você deve remover da sua vida o quanto antes. Um bajulador, ele um dia puxa teu tapete. Porque na realidade ele não quer te agradar, ele quer ser você. E todo bajulador invejoso tem uma coisa assim: você tem uma coisa que deveria ser minha. Então se você não existisse, essa coisa seria minha. Então é tipo assim, por que você tá no lugar que é meu? O invejoso pensa assim. As pessoas têm inveja das outras porque elas se tornaram estéril em área que um dia elas foram frutíferas, mas hoje não produzem mais. Então está vendo você produzir em área que elas produziam. Porque a inveja não tem a ver com aquilo que você tem. A inveja tem a ver com aquilo que você é. Quer uma prova? Ana não dava filhos. Ana não tinha filhos porque Deus fechou a madre de Ana. Tá no texto. Deus fechou a madre de Ana, mas a Ana não fechou o coração para Deus. E a Bíblia diz que Penina tinha Ana por rival. Pera aí. Quem não tem filhos é a Ana. Quem tem motivo para ter inveja é a Ana, mas é o contrário. A Ana não tem filho, mas a Penina tem Ana por rival. O que eu aprendo? Que as pessoas não têm inveja pelo que você tem. Ana não tinha filhos. É pelo que você é. E quando ele vê aquela pessoa que ele inveja se dando mal ou sofrendo, existe aciona a área de raiva, de frustração e às vezes até de depressão. Porque as pessoas nunca assumem que ela tem inveja. Não, sempre são invejadas. Né? Mas eu já tive pessoas que confessaram, e sabe uma coisa tipo assim, que me deu pena. Porque, na realidade, a pessoa não fazia nada. Ela vivia em função de ver o que o outro tomou dela, mas não tomou. É uma energia do teu olhar. Então, todo ser humano, ele tem a energia no olhar e na boca, na palavra e na visão. Uhum. Então, a partir do momento que você olha desejando o que é do outro, você vai emanar um veneno fundamental que vai destruir aquela pessoa. Ó, por exemplo, dor no corpo. E eu acho que a própria pessoa também, porque na Bíblia fala como a inveja, diz o seguinte: o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja é como câncer nos ossos. Exatamente. Tem uma coisa no invejoso que ele pode não perceber, mas o invejoso, ele olha a gente diferente. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, acho maravilhosa essa passagem, inclusive. Moisés está vendo lá a sarça ardente, você deve conhecer, né? Moisés vê a sarça ardente, vê um arbusto pegando fogo. E ele entende que é a presença de Deus e Deus está ali, Deus fala com ele pelo arbusto. Moisés vai alegrinho e vai se aproximando do arbusto. Deus fala com ele de dentro do arbusto. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Se a gente olhar para essa metáfora, é como se Deus estivesse dizendo assim: não venha com a sua sujeira para dentro de mim, não. A sua sujeira é sua. As suas sandálias têm a ver com o seu conteúdo. Nós deveríamos fazer isso com todas as pessoas que se aproximam de nós. Tire as suas sandálias dos seus pés, porque o meu território é santo. Você não vai trazer a sua sujeira para dentro de mim. Eu já fui vítima, assim, de inveja, que eu percebi, é claro, né? Porque, assim, é impressionante. E eu detectei isso, não foi porque alguém me disse ou alguma fofoca, pelo olhar da pessoa. A pessoa não nega. Aquela coisa de olhar para você tá muito feliz, a pessoa olha com uma face tensionada. Ela não olha com um sorriso de felicidade porque você tá feliz. Então eu já peguei algumas pessoas em situações assim. Eu sou a 7ª filha. E quando eu nasci, a minha mãe quase morreu. Então minha mãe ficou muito tempo no hospital depois que eu nasci. Ela teve um choque anafilático, enfim. E aí os meus irmãos, por inocência, por perversidade, sei lá pelo quê, brincavam e eu cresci ouvindo eles falando. Ih, essa menina foi achada no lixo. Essa menina não é filha dos nossos pais, não. Essa menina foi achada na lata do lixo. Até o dia que eu fiz terapia, falei pra eles: a partir de agora, vocês não vão falar mais isso. Porque se vocês falarem, eu paro de vir no almoço de família. Porque isso não é o tipo de brincadeira que se faz. Isso tem a ver com as dores da minha infância, tem a ver com o fato de eu ter sido, por muitos meses, criada por alguém que não foi a minha mãe. Tem N situações que envolvem isso, que já estão resolvidas dentro de mim, mas que eu não quero que se abram novamente.
Então, não são feridas que eu quero visitar. Então, vocês fiquem daqui pra lá. Quando vocês vierem, vocês venham sem sandália. A gente precisa fazer isso com as pessoas. Senão, Rodrigão, a gente vira uma lixeira dos outros. Então preste atenção nisso aqui. Quem você anda junto importa mais do que você imagina. Porque quando você caminha ao lado de gente errada, você pode até não perceber, mas acaba levando sujeira pra dentro da sua própria casa, da sua mente e da sua vida. E o pior é que essas pessoas invejosas e falsas raramente se mostram de cara. Ela vem disfarçada de uma boa amizade, de conselho, de preocupação. E isso vai minando a sua vida. Por isso, se você quer se proteger desse tipo de pessoa, você precisa saber identificar de fato. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Esses sinais aqui entregam quem você nunca deveria ter por perto. Veja o exemplo da água. Se eu te pedir para carregar uma lata de 30 litros de água no seu ombro e que você carregar por umas 5 quadras, você vai ter uma certa dificuldade, dependendo da tua constituição física. Porque 30 litros d'água são aproximadamente 30 quilos. Mas se eu pedir para você mergulhar numa piscina olímpica e nadar bem rente ao chão, você vai ter milhões de litros d'água em cima de você e você não sente peso nenhum. Por quê? Porque quando ela está no seu ambiente, ela te influencia de um jeito. Quando você está no ambiente dela, ela te influencia do outro. E, infelizmente, no caso dos seres humanos, é muito mais fácil você ser influenciado do que você influenciar. Qual, então, a importância de você identificar falsos amigos? É porque esse tipo de gente são inimigos ocultos. Quando você tem um inimigo, Salomão tem uma frase que diz, atualizada, ela diz assim: todo inimigo não confrontado tende a florescer. As pessoas serem boas ou ruins, verdadeiras ou falsas, infelizmente isso foge do nosso controle. Cada um é como é e a gente não pode impedir alguém de se comportar dessa ou daquela forma. Até aí, tudo certo. Mas a gente pode sim identificar qual a índole de quem está ao nosso redor e escolher nos afastarmos delas caso a gente entenda que a pessoa não é legal. Isso você pode e deve fazer. Cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa, porque elas estudaram. Porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto, qual é a sua flor predileta. Sabe essas pessoas que entram e você fala assim, nossa, mas é minha alma gêmea. Cuidado, alma gêmea é coisa rara, muito rara, não estou dizendo que não existe. Mas talvez ela tenha mudado a personalidade dela para se adequar. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e pro outro você é outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. E isso é uma coisa que denuncia no corpo, denuncia no olhar, um sorriso um tanto quanto Mona Lisa, né? Um sorriso que não é sorriso. Aquela coisa, é um sorriso amarelo. meio amarelo, exatamente, como se o sorriso tivesse hepatite, mas é um sorriso com hepatite ou com febre amarela. Observe o olhar. O falso amigo, ele sente inveja de você. Ele fica incomodado. Quando você está bem, quando você está cheio de dinheiro e tal, ele fica incomodado. Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação, ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado, a reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim... Que acontece, ridículo. né? Ridículo. Vocês deram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia que estava analisando um jogo de futebol. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Como identificar falsos amigos? Olha como que é simples. É só você saber como é que é um verdadeiro amigo. Então eu vou lhe dizer, amigos, eu tenho 59 anos quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho pouquíssimos amigos. Amigo é um irmão que nasceu de um outro útero. Isso é um amigo, é como eu definiria. Amigo é uma pessoa que se alegra com você, que chora com você. Amigo é uma pessoa que diz para você o que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Amigo é uma pessoa que te sacode quando você precisa disso. Amigo é uma pessoa que quando você não tem dinheiro nenhum, ele está ali com você. Ele não está com você só em festas, ele não está só com você quando você está cheio de saúde e tal. Ele está com você. Eu tenho alguns amigos que eu fico, às vezes, 3 anos sem falar com eles. Porque às vezes moram muito longe e assim por diante. E quando a gente se vê, ou se encontra, ou se fala, é como se a gente tivesse visto ontem. Agora, perceba os falsos amigos. É tudo o oposto. Ó. Os falsos amigos, quer saber quantos falsos amigos você tem? Dê uma festa, faça o churrasco.
Você quer saber quantos amigos de verdade você... Quem são os falsos amigos? Fique doente ou fique sem dinheiro. Aí você já viu. Todo mundo que não aparecer são os falsos amigos. Observe o olhar. O falso amigo, ele sente inveja de você. Ele fica incomodado. Quando você está bem, quando você está cheio de dinheiro e tal, ele fica incomodado. Por quê? Porque geralmente o falso amigo, ele tem inveja, ele carrega aquela coisa escura no coração dele. Ele fala de você para os outros e fala dos outros para você. Aliás, presta atenção nisso, ó. Todo cão que traz osso é o mesmo cão que leva osso. O fofoqueiro é sempre uma via de mão dupla. O intrigueiro também, o maledicente também. Então fique bastante atento nisso. Você quer saber quem é o verdadeiro amigo? Ouça sobre o que ele fala. Lembra da dica de Jesus, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora eu deixo com vocês uma história muito simbólica, que retrata bem o que acontece na sua vida quando você não faz essa faxina, quando você não identifica essas pessoas e se afastam dela. As pessoas tentam de todas as formas mudar de vida, mas não mudam de ambiente, elas não conseguem. Eu falo, Fer, que na minha vida aconteceu uma coisa muito simbólica em relação a isso. Nós somos 7 filhos. Minha mãe teve os 7, meus pais com muita dificuldade financeira. Nós catávamos sucata para comprar material escolar e para poder estudar. Então, meu pai conseguia, no máximo, comprar a comida, a alimentação, mas não conseguia comprar material escolar. E minha mãe, todos os meus irmãos estudaram na escola do bairro, que era uma escola ali condicionada àquela realidade. E quando a minha mãe foi me matricular na escola do bairro, eles faziam uma prova de aptidão, lá em 1980 e poucos, uma prova de aptidão. E aí a diretora disse para minha mãe, ela falou, é uma dó essa menina estudar aqui. A senhora poderia matriculá-la nas escolas do centro da cidade, que na época eram escolas melhores, pessoas de condição, não existia escola particular, então as escolas do centro era quem tinha mais condição social. E eu fui a única dos 7 irmãos que a minha mãe matriculou na escola do centro. Eu falo que foi a minha maior bênção e a minha maior desgraça. Enquanto eu vivia no bairro com os meus irmãos e com os meus coleguinhas, eu achava que eu era muito feliz, porque eu não conhecia outras coisas. Quando eu vou para a escola do centro, eu conheço crianças sendo buscadas de carro pelo pai, eu conheço coleguinhas que no final do ano vão para a praia todo final de ano, eu conheço comidas que eu nunca tinha ouvido falar, e ali eu tenho um choque. Ali eu descubro que a minha condição social era pobre, que eu era pobre, até então não sabia. Isso foi chocante, foi doído, mas isso abriu um universo para o desejo. E a psicanálise diz que desejo é vida. Nós precisamos ser um ser desejante. Quando cessa o desejo, cessa a vida. Doeu, mas me fez querer ter carro, me fez querer que os meus filhos pudessem estudar em escolas boas, me fez querer que os meus filhos fossem para a faculdade, estou arrepiando. Me fez querer viajar todo final de ano, me fez querer sair da condição que eu existia. Eu fui a única e a primeira da minha família que fez faculdade, de todos os meus irmãos. E por quê? Porque mudando de ambiente, eu tomo um choque. E eu percebo que o ambiente que eu vivia não era o ambiente que eu queria permanecer e criar meus filhos. Então, olha como isso é muito verdadeiro. E eu falo isso o tempo todo e proporciono isso para os meus filhos o tempo todo. Vocês têm que conhecer vivências diferentes de vocês. Para quê? Para ampliar o desejo, para querer mais. Não pode ficar ali estratificado. Tem que sempre olhar para uma perspectiva de pessoas que estão fazendo coisas diferentes, coisas melhores, outros assuntos, outras situações. Para quê? Para abrir perspectiva. Então, mudando de ambiente, eu puxo para cima. Eu quero ficar melhor, eu quero crescer. E sobre isso, eu também tenho uma história pessoal para contar para vocês. Olha, eu tinha me afastado de certos amigos, estava com minha vida prosperando e tudo certinho. Voltei a andar com esses amigos, que não eram meus amigos. E simplesmente minha vida travou. E 4 meses da minha vida se passaram em um pisque. Decidi me afastar novamente e minha vida voltou a prosperar. O que impede você de crescer, de evoluir ou de prosperar é porque você não saiu do ambiente que Deus quer que você saia, para aí sim a bênção vir. Porque às vezes a gente tem que entender que certos ambientes já não combinam mais com a gente.